Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Kalil e estamos à luz do fogo para conversas que são como as chamas, aquecem, iluminam e nos conectam. Boreal Mystic, um espaço de encontros, novidades, conexões e uma comunidade que cresce junto. Que as auroras lhe acompanhem. Você já faz parte da comunidade Boreal Mystic? No site o cadastro é gratuito. Você recebe novidades e acumula pontos, que se transformam em descontos com os nossos parceiros e anunciantes. É só apontar a câmera para o QR Code que aparece na tela. Deixa o like, compartilha e acompanha a gente nas redes sociais. No episódio de hoje nós estamos com a Ju Messias, um bate-papo além da vida. Então, Ju, fica à vontade, se apresenta, fala um pouquinho sobre você e a gente segue nesse bate-papo. Porque apesar de eu trazer liturgias, cultos que possam ser parecidos com um e o outro, né? Então tem essa diversidade. Eu trago um tema muito específico, né? Eu tenho uma atuação dentro da espiritualidade muito específica, que é com a morte, né? Então a gente já entra num boom cerebral de expansão de consciência e de quebra de paradigmas, de preconceitos, e o meu lugar social, o meu lugar em linha de justiça também, de trazer quais são as minhas práticas de forma realmente ancestral, né? Porque eu quebro dogmáticas vigentes, digamos assim, né? As cristãs. Então aqui o julgar é muito sobre esse lugar do fogo, né? Você falou da fogueira, é um olhar para nós, né, do julgamento, o lugar de Mãe Kali, que eu também honro aqui, porque eu trago o Tantra. Então, tudo que envolve essa magia ancestral, esse olhar do povo do deserto que eu trago, e esse hiperfoco na mortuária, né, nesse lugar mais denso, não só enquanto magista ou como sacerdotisa, enfim, não é sobre as dimensões, mas é muito sobre como que é isso na prática e como a gente pode literalmente sermos esses ceifadores no sistema. Os casos que eu recebo aqui são casos muito pesados, muitas vezes, né? Então a partilha sobrenatural pode haver nessa conversa? Sim, porque eu trabalho na densidade, o meu, vamos dizer, nível mediúnico é correspondente a isso. Então é uma ordem, né? Então a minha missão espiritual, através dos meus processos até com as medicinas, que eu conduzo trabalhos por conta da minha linhagem nativa muito forte, dentro do xamanismo que eu também passei. Então tem todo esse estudo do processo de morte e renascimento, do quanto o ser humano tem a resistência com esse lugar da morte, como foi o meu processo com a minha espiritualidade, os meus mestres. Aqui quem comanda são os caveiras, junto com toda uma hierarquia e divindades, mestres ascensionados, raios. Então aqui é tudo bem organizadinho, mas o meu hiperfoco é realmente ser a base da galera, né? Então, e ao mesmo tempo esse templo funerário. Então essa casa 7 mesmo, né? De eu trazer essa frequência onde as pessoas mais negam, às vezes, o processo que você tem que enfrentar. Então, para eu ser essa funerária, para eu trabalhar para a morte, é realmente, de forma primal, eu acolher ela como a minha maioral, independentemente de qualquer demônio ou qualquer força mais oculta ou que as pessoas até temem, né? Mas no fundo, literalmente no fundo, as pessoas têm esse maior desafio do que é contemplá-la. Então, toda a minha estruturação de templo é para relembrar o processo de morte e renascimento. O livro dos mortos, né, oriental, o povo asiático também, aquelas regiões desérticas, esses povos, né? Minha ancestralidade, ela ressoa muito com esses povos, não só de África e o povo nativo, né, que eu tenho, né, por ser brasileira também, mas a minha espiritualidade, ela ressoa muito com isso. Então, muito do que eu recebi não foi só
das inúmeras iniciações que eu passei, porque eu também sofri nessas iniciações com pseudo-sacerdotes, enfim, o que acaba trazendo muito aspecto até do próprio raio rubi, né, na fraternidade branca, né, eles falam muito que é esse lugar crístico e esse lugar da resignificação do nosso olhar enquanto dirigentes, enquanto representantes, quanto canais mesmo desses akashas todos, né? Então existe uma saga, né, do Caminho das Rosas, Maria Madalena, que eu sou artista plástica, né? Eu sou da arte, né? Eu vim, o meu mundo até corporativo sempre foi pela arte. E de forma até bastante humilde, eu digo que eu fui uma das precursoras da pintura de Maria Madalena, pelo menos no Brasil, na arte sacra, dessa forma mais gnóstica, dessa forma mais mística. Quando começou ali na pandemia, o meu pai Omulu ali, latente, deserto, isolamento, eu comecei nesses processos de aceitar o sacerdócio e passar por EQMs, passar por coisas muito de flertar com a morte mesmo e eu receber a missão, né? Então, tem toda uma história, né? Não é só o que eu critico muito dos acumuladores de certificados. É uma coisa que vem de berço, é uma coisa que, né, tem todo um enfrentamento de uma criança também, que vivia nesse entre mundos, né? A importância da neurociência nos processos, né, de desenvolvimento espiritual, da psicanálise, da psiquiatria, né? Então eu tenho essa busca enquanto indivíduo, né? E nessa caminhada eu fui incumbida quase à força pela morte de assumir um sacerdócio. Então trazer realmente o que é, né, um sacerdote e por que eu, Ju, né? Além da Mama Calunga, tem a Juliana Aparecida Messias Pinho. Né? Existe essa pessoa que passou por coisas bastante desafiadoras, mesmo sendo uma mulher branca, consciente, mas que veio de periferia, que teve toda uma saga e trilhou pelo caminho do povo, né? Pelas crenças do povo, de a avó expulsar por estar vestida de vermelho. Eu passei por uma inquisição desde criança, né? Por conta desses conflitos e, cara, não tinha internet, sabe? A gente é da época que não tinha internet. Não tinha isso, então a gente vivia e codificava a espiritualidade, muitas vezes de forma muito ali, sabe, o comecinho ali dos manuscritos, de muitas coisas que hoje as pessoas estão reverenciando como se fosse novidade, para nós é de berço, né? Então, eu tenho muito um posicionamento público bem assim, meio juíza, meio delegada. As minhas entidades são bem meio de guerra mesmo, na minha quimbanda. Então, as pessoas costumam me buscar em nível de denúncia mesmo, né? Essa coisa da intolerância religiosa. Então não é só os processos de mortes, né? De eu resignificar a morte, da missão que eu recebi, porque não foi algo, eu vi numa força e eu estou, eu recebi o código. Não tem, eu sou muito pé no chão, então eu realmente, ao invés de ficar de assuntos que dão audiência por aí, utilizando da espiritualidade, eu mergulhei mesmo em querer entender. Fui parar no necrotério, fui para a mortuária, fui entender. Né? Eu quis entender por que os meus caveiras, por que o meu tata, por que o meu caveira, por que a minha rosa caveira estavam me direcionando para essa missão, dentro de todo cuidado com a morte na literalidade. E foi nessa vivência que eu percebi o caos, que eu vi o caos ali na minha frente, né? Eu vi o que realmente é o inferno. Então, e sozinha, e só eu vendo, só eu percebendo, sabe assim? E aí?
tem alguma coisa errada, né? Vocês estão aí discutindo quem é o Deus maior que o outro, mas o pau tá comendo aqui, ninguém tá fazendo nada. Que adianta falar de espírito, de morto e sei lá o quê? E nós, né, apesar de ser uma fala em tese bíblica, mas eu acredito nessa frase do deixa os seus mortos enterrar os seus mortos. Pois bem, a gente não sabe fazer isso. As pessoas esqueceram. E não é só de forma prática, não é só de forma com as nossas mortes cotidianas com as pessoas, mas os nossos processos internos. Então, quando as pessoas me buscam, eu faço com elas o que eu faria com um corpo, com um cadáver. É o mesmo processo. Só que a diferença é que eu tô ali na doula, trazendo consciência o tempo todo, como se fosse aquela ayahuasca. O pessoal fala, Ju, você é tipo um ayahuasca humana. Ele é engraçado por parte das pessoas porque elas vivenciam a ancestralidade, elas adoram as entidades, mas elas ignoram que houve essa passagem, né? Que houve esse processo de transformação, que eles vivenciaram este período, sabe-se lá quanto tempo isso durou, o aprendizado que foi necessário durante esse período, e cada cultura vivencia isso de uma forma e a gente acaba esquecendo e só vê na parte boa, né? Não vê os aprendizados, não vê as dificuldades, e a gente só quer colher o bom, né? Só quer colher o que essa entidade vai me trazer, e ignora esse processo, né? Então, assim, é algo que para mim foi desafiador. Eu falo que aí me traz a compreensão que pode ser divergente de outros luciferianos, por exemplo. Tem pessoas que se dizem luciferianas e têm ideias e posturas que não condizem com o que eu vivi dentro dessa consciência, né? Mas dentro de uma postura enquanto ordem crística desse lugar de Madalena, como essa mestra também, né, dessa liturgia que foi esquecida, desse resgate de muita coisa, eu me reconheço como crística quando eu aceito uma missão dessa, onde eu sei que eu posso correr risco, e não é por mim, entendeu? Então você vê que quando eu começo a tecer todo o processo de eu aceitar estar, inclusive, aqui falando com você sobre esse assunto, é um lugar de sacrifício. É um lugar de sacrifício. Então, é esse portal da foice mesmo, que eu convido para as pessoas se perceberem, porque as pessoas entram nessa negação aí. Eu falo por intermédio do meu Exu Caveira, que sempre fala dessas árvores flutuantes que eu vejo as pessoas, né? Elas ficam naquela busca daquela pseudo-iluminação, e elas estão esquecendo das bases, das raízes, da árvore da morte, né? Porque é o lugar onde a dogmática vigente mais colapsou medo, culpa, sofrimento e patati patatá. Aí vem eu numa postura crística, né, evocar essa consciência luciferiana, porque eu posso, por exemplo, ser hostilizada em falar que eu acredito que Jesus existiu. Eu tive experiências que me fizeram que essa força faz parte da minha jornada. Eu honro isso. Mas ele é como se fosse um luciferiano para mim. Ele responde para a mesma coisa. É um ceifador, né? Um cara que foi lá. Então, assim, muito do que eu abordo já é uma linha de morte para começar da minha parte. De entender o que é isso, das pessoas virarem essa chave, né, de que nós vivemos num contexto social dominado de forma jurídica, dentro da medicina convencional, dentro da própria liturgia da psiquiatria, da psicanálise, do autoconhecimento do comportamento humano, do que é bom, do que é ruim, foi codificado por quem escravizou, por quem alienou. Então, eu percebo que estamos numa era do questionar, sabe, essa coisa do julgar, não julgue. Para mim, ainda mais no olhar, né, hindu, né, do Tantra, dos deuses, das deusas que eu comungo, é você negar a sua própria escuridão, a sua própria, né, você impedir do outro ter autorresponsabilidade, ter esse poder de escolha, discernimento.
Então eu vou dominar você, eu vou te cegar. Foi isso que os meus ancestrais me ensinaram. Então, tipo, você pode julgar, mas busque, seja humilde, busque sua prosperidade para que o seu julgamento, as suas escolhas sejam dentro do caminho da beleza, da verdade, do amor. E é assim que eu aprendi, com os meus mortos, porque o sistema estava me ensinando errado na minha cabeça. E é legal essa visão e essa percepção, porque quem escolhe as pautas é as mesmas pessoas que criticam as pautas, e hoje a gente está tendo essa percepção que, de repente, o assunto que está sendo exposto, a forma como está sendo exposto, não nos convém, e a gente pode fazer ele diferente, a gente pode buscar diferente, e trazer essa visão de que existem outras culturas é muito interessante, porque aqui no Brasil também tem essa mistura, né? Nós somos mistura de culturas, então entender que em outra cultura enxerga esse processo de uma outra forma, lida com esse processo com muito mais respeito, talvez com mais alegria e não tanto quanto dor, entende que é um processo em que essa pessoa está ascendendo no processo de aprendizado dela, não é, eu tô sofrendo, não, você tá sofrendo, mas para ela é só uma passagem. Então, essa visão até do Oriente tem essa percepção muito mais de ciclo e processos que acontecem do que nós enxergamos como uma linha com começo e fim, né? Exatamente, né? E as pessoas também encararem o processo, né? Porque eu falo que a dor é permitida, né? Até certo ponto, o processo da dor, da transmutação, ela faz parte, né? O caminho, né, dos vales mais sombrios, né? A noite escura da alma, tudo isso que a psicanálise nos convida, é muito sobre as pessoas aceitarem, né, quais são as partes delas que estão morrendo, né? O tempo inteiro, é o lugar da meditação. Então, a gente ter esse colapso de como a gente compreende, como a nossa psicossomática percebe a energia da morte, que foi manipulada demais para a gente temer esse lugar, é uma ameaça, né? Enfim, de tirar a gente do nosso próprio ciclo natural, né? Com a violência propriamente dita. Então, são muitos questionamentos, né? A gente começa a perceber o que está operando essa máquina, né? O que opera? Por que colocar o medo da morte, o medo do processo? As pessoas se negam, às vezes, até de ver o corpo morto, né? De encarar aquilo, né? O sistema já entendeu que as pessoas negam a ver a impermanência. Aí, a partir disso, que eles fazem o que eles querem. Aí existem uma parte aí da web que acontece, e quando começa a pipocar na superfície, aí as pessoas ficam chocadas, mas mal sabem elas que elas estão aí sendo alimentadas por essa mídia, né, ilusória, e agora com essa questão de espiritualidade as pessoas estão aproveitando isso mais ainda para distorcer, enquanto o pau tá comendo lá embaixo. É meio assim a sensação que eu tenho, não só espiritualmente, mas na prática, para quem meio que fica nessa linha de frente, vendo o que tá ali no subjetivo da coisa, sabe? E esse medo, ele acaba nos limitando, né? Porque aí você tem medo de encerrar um ciclo, encerrar um relacionamento tóxico, encerrar um emprego que não te leva mais para frente, que você está sendo tratado mal, te leva a situações onde você está sendo submisso, só te leva a situações ruins por medo de você justamente pôr um basta numa situação que não tá mais legal, né? Exato. Então, assim, eu desmistifico muitas abordagens, né? Porque eu falo que a gente é corrompido por uma oratória terapêutica, que se a gente não toma cuidado, a vítima vira culpada, e o algoz é alguém que você tem que perdoar. Essa é a verdade, entendeu? Então essa é a palhaçada que eu vejo o tempo inteiro, e as pessoas ficam nesse looping de sofrimento por conta dessas dogmáticas. Então, assim, muito do meu posicionamento é tipo, então, vamos rever isso daí, né? Não é bem por aí que as coisas operam, não é bem por aí que essa prática, né? Que ter essa religiosidade, apesar que eu não gosto muito, apesar de eu reconhecer o religare como, né? Você se reconectar com esse divino, as pessoas entenderem que o culto é sobre prática. Prática é sobre a nossa natureza de ser.
Então, quando fica muita exposição, quando fica muito dentro da máquina, você começa a querer agradar. Você começa a entrar num lugar onde, para mim, enquanto caveira, né, já não faz mais sentido, porque a gente lida muito com o processo de morte da nossa própria autoexpressão, de a gente honrar isso, de a gente se dar o valor. Então, é isso que eu tenho visto, né? Como as pessoas se distraem, né? Então, eu acho que quando aparecem canais assim, onde tem pessoas que realmente querem uma partilha como a nossa, para conscientes que nós estamos numa sincronicidade, que você vai postar esse nosso áudio e vai chegar no nível de pessoas que precisam chegar, e essas pessoas vão virar uma chavinha e de repente vão falar, caramba, onde é que eu estou enterrando os meus mortos? Quem que administra isso daí? Que lei é essa? Por que eu, por exemplo, fui expulsa de hospital só porque eu estava de turbante e eu estava levando acolhimento para uma pessoa que estava em processo de morte? Por quê? Por que a gente não pode ver? Por que a família não pode chegar perto? Por quê? Por que não pode encostar? O que nós temos de mal? Né? Então, assim, é algo que, se a gente colocar em xeque, é quase uma guerra civil, percebe? E respeitar esse espaço do outro também é muito complicado, né? Porque na grande maioria das vezes a gente fala dessa questão que esses processos eles são individuais, mas na maioria das vezes a gente precisa de fato de um acolhimento, de alguém que nos dê um suporte, uma orientação, né? E a gente associa muito isso ao lado terapêutico, né? Tudo bem, vai ter um terapeuta ali, alguém da área médica, mas muitas vezes a gente precisa muito mais de apoio para lidar com esses processos de transição, de pessoas da nossa confiança, pessoas que vão nos trazer uma mensagem de conforto, uma mensagem de orientação de como lidar com os problemas também, né? Como você comentou, que às vezes a pessoa que ela tá passando por um processo, por exemplo, de um relacionamento tóxico, ela não precisa de alguém que fale palavras bonitas, precisa de alguém que ajude ela a sair dessa situação, que ajude ela muitas vezes a manter a vida dela, né? Ela pode estar correndo um risco sério, então ela precisa ter consciência de que ela tem uma segunda opção, ela tem uma vida a zelar, então não é um processo bonito de fato, né? Uhum. Então eu falo que algumas pessoas conscientes das forças que eu carrego, às vezes eu falo que me contratam para apanhar. Então existe essa minha liberdade poética bem com bandeira, enfim, de você tá aqui diante dessa chama, você tá buscando uma verdade. Lidar com isso até nas minhas projeções astrais, de eu lidar com esses espíritos, de eu lidar também nessa linha das almas, quando a gente vai lidar ali com pós-morte, o que aconteceu com meu pai, vai lá acessar psicografia, sabe? Todo esse mundo aí que as pessoas recorrem, além dos nossos próprios mortos, mas elas recorrem também a essas forças mais densas, conscientemente aqui, para trazer à tona de tipo, esse caso que você está me trazendo, essa situação que você está me trazendo, ela é tão grave que eu preciso a gente vai ter que descer nesse lugar, falar com esse cara, porque vai ser nessa densidade que a gente vai conseguir movimentar essa sua situação. Tá? Aí eu falo que eu ajudo a pessoa a enxergar muitas vezes, né? Então isso é uma morte, porque ela vai olhar para ela também, é um espelho negro, imediatamente. Que vontades que não foram realizadas, que pendências que ficaram, até onde essa pessoa se enfiou para estar nessa situação, né? Com o que ela lidou durante a vida, né? Então, assim, a gente olha o lado belo, as boas lembranças, mas todo mundo acaba deixando pendência de alguma forma, né? E, assim, para quem fica também, né? Muitas vezes, durante esse processo, as pessoas olham a questão burocrática, tem herança, tem tudo, a gente olha, vê isso, parece algo de filme, mas a pior herança é essa carga energética que cada um deixa, né? E isso nunca é belo, né? Ter que lidar com isso e estar nesse processo. Então, como foi para você lidar com isso a primeira vez? Como que iniciou esse processo até chegar hoje de poder ajudar as pessoas? Como foi esse primeiro contato com isso e todo esse processo de formação? Olha,
como eu te falei, desde criança eu tenho esse conflito com a energia da morte, né? Isso é desde criança. Mas eu nunca imaginei, de verdade, né? Eu sempre trilhei o caminho da arte, e isso sempre vai fazer parte de mim. Mas quando eu acumulei os meus lutos, né? Que eu trago viuvez precoce, né, eu trago histórias densas e que me fizeram no meu processo, porque sempre a gente está na nossa autocura. Eu sempre investi o meu pataco, o meu dinheiro com autoconhecimento, terapia, espiritualidade, retiro, sabe? Era sempre isso. Então eu sempre estava, né, olhando as minhas camadas e quando eu percebi, né, isso eu tive, né, visões, eu tive a minha espiritualidade ali dando, né, aos pouquinhos os caminhos. A Madrecita Ayahuasca colaborou muito para esse despertar de tipo, que foi num processo que eu estava realmente de me auto-ceifar mesmo, de uma exaustão muito grande. Então, quando eu estava provocando isso, me veio a missão, né? Aí eu vi a ordem, vi um brasão, vi um cemitério, todo mundo ali, e começaram meio que dar um pequeno briefing do que como ia ser, e a partir daquilo que eles me passaram, eu entrei nas minhas buscas. Mas quando eu tive que para mim foi uma grande perda, porque aqui o meu templo funerário, eu falo que em primeiro plano é pet, né? Eu gosto muito desse lugar dos animais. O meu lugar de sacrifício animal é muito mais de lidar com a morte deles do que propriamente o sangue, né? Então, foi através de um processo com um animalzinho meu, real, e de términos de relacionamentos tóxicos, eu passei por isso, o meu feminino passou por isso. Quando eu negava o meu sacerdócio, quando eu tentava fingir que, sabe, tentava me adaptar, né, me relacionar com pessoa que ou não entendia nada disso, ou não queria entender, e ainda com um narcisismo absurdo, e, sabe, toda essa parte, quando você entra naquela exaustão, aí eu buscando, né, foi através do estudo do cuidado paliativo que nesse período que eu fiquei sozinha, eu decidi entrar em celibato, aí eles começaram a me dar uns choques aí, de realmente eu entrar em catarse, em peias absurdas por conta de aceitar a missão mesmo, né? Você tem caminho, você tem que fazer isso, isso, isso. O sistema está em falta disso, disso, disso. Tem pessoas da área da morte ativas, ok, mas tem uma carência aqui e você precisa olhar. Aí eu comecei a hiperfocar, comecei a entender que quanto mais eu me aprofundasse nisso, eu ia abrir meu campo mediúnico, porque que nem os processos da própria morte, quando a gente chega no fogo da morte, né? É um momento onde a gente tem que contemplar aquilo que a gente mais teme ou aquilo que a gente rejeita. O escracho humano, né? Foi quando eu decidi estudar a mortuária e ir para a área. Mas eu fui por um impulso espiritual, dentro do meu sacerdócio. Eu não imaginava propriamente que eu ia ter uma missão de abrir o meu templo ser funerário. Eu não tinha noção disso. Porque trabalhar com os caveiras é assim, eles não dão mastigado as coisas. Eles te colocam nos processos. Eles fazem você morrer. É essa liturgia, né? Eles fazem você morrer para quando você for ceifar, quando você for responder por eles, né, incorporá-los, você dá essa voz, você saber o caminho, né? Então, quando eu aceitei fazer a mortuária, pronto, clarividência explodiu, tudo aqui. Eu tive que acessar minha criança ferida de novo, lembrar daquela criança que percebia as coisas e era aquela loucura, porque a espiritualidade nunca foi fofa comigo, entendeu? Então, até minha mãe entrou em desespero, porque ela também é hipersensível também, ela é médium, então, assim, virou uma cadência de desespero, porque algo da minha ancestralidade já dizia que se ela acessar isso aí, vai cair né? Foi essa sensação que eu tive. Foi bem na pandemia. Tava muito energia de morte, de tudo, tudo, tudo. Eu falo que realmente eu aceitei o Lulu, né? Tipo, eu honro essa força grandiosamente
E algumas pessoas falam, Ju, você é filha de Omulu e Ansã, né, dentro do olhar, né, meu lado África, mas Santa Morte é a dona do templo, né? Então é um templo da morte, é esse lugar mesmo da arte, de tratar a morte diferente, de repente não é tratar com desrespeito ou tratar de forma insignificante, mas também dá uma cor, dá uma alegria, dá um som, né? Uma tratativa diferente, mais amorosa, né? Mais presente, né? De tipo, por que eu não posso acompanhar o corpo da minha mãe sendo lavado, sendo que na minha cultura é normal a gente acompanhar ou até mesmo a gente fazer isso. É normal, lembra, né? É normal ter velório dentro de casa. Minha bisa. Então essa relação com a morte, às vezes, para algumas pessoas é muito presente, né? E infelizmente, por conta de inúmeros motivos criminais, que o sistema apoia muito a ideia de ninguém se interessar por esse assunto, de censurar esse assunto. Pensa você assumir uma profissão onde nem o nome você pode escrever. Não é bizarro? É um lugar de tipo, o olhar, vamos dizer, mão esquerda, o meu olhar meio negativo para as coisas, lá do sombra, é olhar tipo, presta atenção nas palavras que são censuradas. Por que eles estão censurando essas palavras? Né? A palavra fome não é censurada, por exemplo, mas a morte é censurada, a prostituição, sabe, tudo que o algoritmo não quer muito que as pessoas utilizem para elas não se aprofundarem no assunto, para elas não falarem sobre, porque isso não vai monetizar, né? Então, se a gente peraí, deixa eu esquecer qual é a minha religião um pouquinho, né? Então, quando alguém me busca, seja para os processos de morte e renascimento, seja para se iniciar com o que eu carrego aqui das minhas energias, ou na magia mesmo, quando a gente vai para, que eu falo, a parte forense espiritual, do lado de manifestação, prosperidade, que as pessoas me buscam, ter esse, vamos dizer assim, tipo, cara, para absolutamente tudo que você deseja manifestar na vida, se você realmente quer manifestar qualquer coisa, se você não morrer, se você não encarar esse processo, você vai ficar terceirizando esse serviço, e não importa quantos animais você vai sacralizar, qual que é o livro que você responde, qual é o mestre que você responde, né? Então os meus espíritos, eles me pegam com esse tipo de filosofia. Eu fui com esse olhar de questionamento, né? As pessoas estão começando a questionar. A gente está numa era, não importa qual departamento cada um esteja em culto, uns estão pela ordem, né? Caminho do meio, equilíbrio, harmonia, tal. Outros estão no anticósmico total, estão na inconsciência, a gente entender, né, de tipo, olha, sabe, psicopata não é recuperável, gente, tem pessoas que não vão mudar, tem pessoas que trabalham no hertz da morte, no sofrimento mesmo, né, na dor, ali no medo, né, a gente entender essas espécies quase, né, que a gente, eu falo a mente reptiliana, né, as pessoas terem esse olhar micro das coisas, né. Então, muito do que acontece, das pessoas que eu recebo, como você trouxe, né, de relacionamentos abusivos, que é sempre uma mulher que vem perguntar, não, né, a taróloga, né, falar de relacionamentos e não sei o quê, e a gente perceber, tipo, e como que eu tiro a pessoa desse contexto, né? Qual é a parte espiritual que ela tá ali obsediada, o que tem ali no campo, o que tem nos fractais dela, o que tem na ancestralidade dela que ela precisa assentar, que assentar Exu e Pombagira, o pessoal acha que é só fazer o enfeite ali, não é, né? Você vai ser morto, né? É esse o processo, né? Você renasce, né? Você precisa olhar para tudo isso, eles vão tirar o que está encrencado, né? Então, quando a gente aterra, quando a gente se assenta sobre isso, então, as ciências ocultas, né? Tudo isso que as pessoas colocaram como ruim, a magia negra,
né, demônio, né, toda essa distorção, basicamente para mim não olhe a caixa preta, porque senão vocês vão descobrir o meu segredo, porque eu uso essas energias do meu jeito para manipular vocês. Só que o efeito rebote é absurdo se a gente se permitir despertar, né? Eu sempre acolho algumas pessoas, as pessoas, ai, mas eu vou fazer isso, vai gerar algum karma, que o povo fica morrendo de medo. Aí eu falo, bom, eu falei assim, só encare isso como se você estivesse pegando o seu poder de volta, só isso. Você só tá acessando o que o sistema não quer que você veja, mas ele usa. E essa percepção da energia das pessoas é muito curioso, né? Porque as pessoas vão te olhar com um olhar de talvez de tristeza, de uma pessoa fria, de uma pessoa insensível. Ah, não, que ela lida com energias densas, isso faz com que ela seja uma pessoa pesada e nem imagina que toda a alegria que você carrega é justamente olhar com carinho, trazer essa alegria para a pessoa. As pessoas elas associam essas cores escuras, esses processos densos a uma infelicidade, quando na verdade você consegue de fato fazer essa reciclagem energética, né? Você pegar a pessoa, ela que está no pior momento, mas você consegue reciclar toda essa energia, esses processos de luto, para que a pessoa desperte para um momento mais alegre, para ela se enxergar capaz, se enxergar que existe uma vida após, que existem outros momentos, outras formas de se vivenciar essas situações, né? Você consegue trazer essa alegria que as pessoas têm de fato muito preconceito, né? Tem muita gente quando vem, eu falo que elas agendam os funerais delas aqui, porque a tratativa é igualzinha, né? Então, assim, as pessoas já entram em processo antes. Elas já entram, começam a sonhar e começa a suar frio, aí dá uma doença do nada, sabe, a autossabotagem começa. É muito parecido quando a gente vai consagrar a ayahuasca. Eu falo, gente, eu trabalho com a ayahuasca assim, quando eu tô com o pessoal em processo iniciático. Quando a pessoa vem aqui fazer processo, cacau, né, coisas bem assim, e o pessoal já entra em processo só por conta da consciência do que eu represento, né? Então, gente já do corredor aqui, porque a minha, né, tem essa alusão da minha porta ser a do final do corredor, aí o pessoal já começa a ficar com medo, no caminho já começa. Aí a pessoa, nossa, eu tô morrendo de medo, não sei o quê. O que que tá... Aí eu começo ali a dissecar. Aí já começa a necrópsia ali. Vai, o que que você tá acessando? A pessoa nem chegou. Ah, tá vendo isso? Tô acessando isso e tal. Eu falei pra você ver. Né? Aí a pessoa chega e esse lugar da alegria que vem muito pra mim, bem dos mirins, né? Dos Exus mirins. Eu falo que a minha casa... são dos mirins também, é a minha criança, né? Eu sou artista, minha casa tem muitas artes, né? Então tem cor, não é aquele cinza mórbido do sistema, ou aquele clean gélido, né? Então é outra coisa, as pessoas tomam aquele susto. Tipo, nossa, eu tava me borrando, cheguei aqui, parece que eu tô numa casa de mãe, numa casa de vó. Aí eu falo, pois bem, bem-vindo à morte. Ela é isso. As próprias caveiras mexicanas, né? Ela tem aquelas pinturas coloridas, elas representam todo esse processo. No Dia dos Mortos tem muita comida, muita festa. Ressignificar esse processo, né, na cultura, né? Até para a pessoa entender que quando ela tá ali te contando um problema, que você vai ali fazer todo um processo de entender qual que é o problema, qual que vai ser a melhor saída, qual a melhor ritualística, como que vai funcionar todo aquele processo de sacralização. Por mais que envolva de repente um ritual, alguma coisa, a pessoa entender que a partir do momento que ela chegou até você, aquele ser, ele deixa de existir. É que é muito fácil, muito bonito a gente olhar isso como um portal, né? Você atravessou, mas não, é um processo de limpeza mesmo, né? Então, assim, um funeral de uma pessoa, eu falo, vem final de semana. Você vai ser embalsamado e você vai passar por fases, aí quem vai vir, se eu vou incorporar ou não, quem é que vai conduzir. Eu falo que a minha função como maestro é organizar o ambiente, organizar o funeral, o caixão, né, onde a pessoa vai dormir, simbolicamente ou não,
Então, assim, só de trazer essa oratória, a pessoa já acessa todos os campos dela. A pessoa já, opa, né? Então, tipo assim, não é brincadeira, né? Tipo, quando alguém traz, por exemplo, o nome de uma pessoa, né? O caixão do inimigo, né? Não é esse oba-oba para trazer curtida, não é isso. A pessoa, ela tá a nível de denúncia, tipo a dificuldade de uma mulher, às vezes, abrir um boletim de ocorrência. Eu preciso me posicionar, você vê que até a guia da minha pombagira de trabalho parece um distintivo, né? Então, assim, eu me sinto uma delegada recebendo, né? Para eu assentar essa minha pombogira, eu tive que me aprofundar nesse assunto, porque ela também me resgatou para começo de conversa desse tipo de contexto. Então ela falou, você vai assumir essa postura, você passou por esse sofrimento, agora você vai impedir. Porque eu falo que eu posso trabalhar com a morte, mas eu não sou como muitas caixinhas e empresas mortuárias do sistema que colaboram para o caos e a matança e o extermínio, porque vai gerar lucro, correto? No meu caso, não. No meu caso, eu preservo, eu falo, não, eu quero de preferência atender mortes naturais. Minha meta é essa, né? Enfim, porque quando você tá no necrotério, maninho, tá todo mundo ali, um pior do que o outro, sendo tratado muitas vezes igual lixo. Não importa a crença que tá ali. E às vezes nós que estamos ali conscientes, abertos com a espiritualidade, porque eu fui expandida lá dentro. Eu fui para trabalhar espiritualmente ali mesmo que quieta. Apesar que o pessoal lá do necrotério perceberam, eles ficaram com medo de mim. Eles ficaram com medo de mim. Foi muito engraçado, né? E o quanto também eu tive a oportunidade de como fala, correr minha gira ali, né? As minhas entidades trabalharam para aqueles profissionais de alguma forma, no sentido de incentivo, no sentido de olhar no olho, no sentido de sentir, porque são pessoas também que são rejeitadas socialmente, são vistas com menos valor. Então, assim, eu falo, cara, que é isso, né? É absurdo, é desumano, é um certo medo, né? Até assim, a gente olha essas pessoas como se elas fossem completamente. Como é que você lida com isso? Você passa por essa situação, você tá ali todo dia trabalhando com isso. O que é isso para você? Não, todo mundo, opa, tchau, não quero contato, né? Contato zero, né? Achei que isso como se fosse uma doença que você fosse pegar, né? Exato, né? Então, assim, é exatamente o que dentro da minha filosofia no Tantra traz do que eu vivi na prática, além dos livros e de decoreba, que é uma coisa também que eu taco muito na cara das pessoas, né? Porque as pessoas querem seguir ali um roteirinho, seguir uma tabelinha, e muito para mim do serviço sacerdotal, de você honrar um culto, do que para mim é a minha quimbanda, porque é a minha quimbanda, eu não respondo para ninguém. Eu sou a mama dessa quimbanda, eu que vou iniciar outras pessoas, porque a minha vivência dentro do que eu entendo do que é ser uma calungueira foi de um extremo que eu não conheço um quimbandeiro que fez. E eu já tive feedback de quimbandeiro raiz sobre isso. Eu nunca fiz isso, nunca vi, né, uma mulher fazendo isso, né? Porque eu falo que eu sou uma mama solo. Normalmente você vê um casalzinho ali, né? Ou na nossa revolução, né, duas mulheres, né, que já é uma afronta social, porque eu sou da época que mulher não podia nem estar no atabaque, então assim, são muitas camadas. Só que eu trago muito essa força, às vezes, para as mulheres que vêm até mim, para os homens também, porque os homens confiam muito em mim, então eu tenho esse lado do masculino sagrado muito forte, porque eu tive que sobreviver sozinha, né? O meu trono é um trono único, né? Eu sou não dual, né? O meu sistema tântrico é dentro desse olhar não dual, de eu ter me identificado nessas polaridades, né? De eu trabalhar essas minhas energias muito bem. Então, quando vem uma mulher, às vezes, numa condição dessa, apesar de eu já ter passado por situações assim, quando eu estava desviando da minha essência, quando eu permiti isso,
Então é a minha ancestralidade que grita de novo e grita na orelha dela se precisar, porque eu tô falando em nome da ancestralidade dela que tá ali atrás dela, né? Então é uma vivência que me trouxe força. Isso que é o alimento, isso que é um assentamento para mim. Eu jogo, vai lá, aqui para qualquer pessoinha que resolva na loucura me seguir, eu brinco, que vem aqui, tipo, se alistar, eu falo, se prepara, seus sonhos não vão ficar tão interessantes mais no sentido de fofura, né? Vai ser um desenvolvimento mediúnico para aguentar isso, para você criar uma resistência, uma sapiência, uma sabedoria, uma autoridade espiritual para você lidar com essas energias e você vai passar pela mortuária, de alguma maneira. Não estou falando só ir no ponto lá no cemitério, não. Quanto eu puder, né? A minha equipe mortuária, é um templo funerário, então os meus guardiões eles precisam ter o respaldo para cuidar de um cadáver se precisar. Mas com o nosso entendimento, com o nosso cuidado, porque eu não vi. Porque tem muitos profissionais maravilhosos, eu tive mestres que eu honro até hoje, pessoas que eu vi que militaram na causa mortuária e na verdade ali, nua e crua, não era no intento genuíno, enfim, são muitos seres psicopáticos e narcisistas que a gente cruza quando a gente vai para a área forense da vida. É aí que tá. Então é as pessoas compreenderem que se eu sou uma mão esquerda, aí o povo fala, mas é o povo que cobra, é o povo que não sei o quê. Eu falei, então, deixa eu te contar uma coisa, né? A gente trabalha na linha do ego, né? A gente trabalha com o ego humano. Então, para eu conseguir abrir um campo e conversar com energia densa, eu não tô falando só em nível de quimbanda, não, porque tem camadas, né? Eu tenho os meus tutores, né, os meus híbridos, que eles estão numa hierarquia e num campo dimensional específico, mas tem a galera que está ali no negativo da dimensão, que mantém essa engrenagem funcionando por eu ter me permitido trabalhar essas minhas partes. Então, para eu ir lá evocar um daimon ou trabalhar, seja onde for, ou até mesmo quando eu vou ali numa coisa bem preto velho, numa coisa bem ali, sabe, de cura, né? O povo fala um momento cintilante. Para aquele espírito minimamente me responder, ele tá olhando tudo que eu fiz, ele sabe o meu. Então, assim, vale, literalmente é o dar valor, saber onde dar valor às coisas. Então, para mim é vergonhoso as pessoas gastarem, de repente, né, com tantas opções mais ecológicas, gastarem horrores com caixão. Você vê, eu sou da mortuária, mas eu sou uma pessoa ecologicamente consciente. E as pessoas gastarem uma grana com caixão e o cara que teve que passar pelo horror daquele corpo, do pior do processo, e existe a parte espiritual que fica ali sim, porque eu vi sustentar aquilo ali e aquele cara ser tratado como nada, mal receber por isso. Então aí vem a parte enquanto representante, ser sacerdotisa da morte, eu também trabalho para ela. Então é um lugar também de reivindicar o valor. As pessoas, sabe, voltar bem a magia egípcia, bem a magia caveira essencial, né? Meu caveira, ele me traz muito essa liturgia, né? A bagagem dele enquanto guerreiro, enquanto necropsista, necromante, enfim, né? Então os ensinamentos dele foi muito sobre isso. Ele colou em mim no necrotério. Quem ficou mais me ensinando era o tempo inteiro, né? E o quanto o resgate disso é o resgate das nossas riquezas ancestrais. O quanto a gente olhar para isso é a gente entender que o nosso lugar de prosperidade, que as pessoas tanto buscam, prosperidade, você vê que virou epidemia, todo mundo fala de prosperidade, mas ninguém entende de fato o que é. As pessoas estão focadas na materialidade, na ausência de luz, de consciência. Elas estão ali no faturamento, para mover a engrenagem, mas não pelo propósito mesmo, porque para você prosperar, para você chegar lá no daimon, no demônio, lá mais
pra se compactuar lá com o cara, eu quero ser rico. Meu bem, pra você chegar até nele, você vai ter que aguentar a energia dele. A energia dele é necrotério pra baixo. Entendeu? E essa percepção também de evolução como um todo, né? Ela é muito bonita, ela é muito bela, mas a partir do momento que você começa a desprezar essas profissões e essas funções e remunerá-las pouco, isso também não é nenhum processo de prosperidade, de evolução, né? Você endeusa o médico, mas o enfermeiro que tá ali te tratando, você trata ele de qualquer jeito, mas é ele que tá tendo esse seu contato no momento que você tá mais doente, ele que tá ali te atendendo, fazendo a pior parte, que é lidar com você doente, né? Então, assim, esse ego, ele bate muito de frente com a prosperidade só importa quando eu tô bem, e não entender que todas as engrenagens precisam estar bem valorizadas, você precisa tratar todo mundo bem para que isso se reflita com prosperidade na sua vida, todos os processos têm que estar alinhados também, né? Senão isso não flui com um caminho de prosperidade, né? Não é uma chave que a pessoa vai conversar com um magista, com qualquer pessoa que faça qualquer ritual que essa chave vai virar, não. Qual atitude que você vai ter em relação a isso é que vai trazer essa prosperidade para sua vida, né? Exatamente, né? Então, se a gente parte pela premissa de que os nossos processos começam de dentro e depois a gente manifesta na matéria de alguma maneira, se as pessoas ainda estão nessa negação, se as pessoas ainda estão tendo esse tipo de tratativa, então é porque a parte interna tá uma merda. Então, quando a gente convida a pessoa, né, e tipo, vai lá passar por um processo, vai lá conversar com o coveiro rapidinho, vai lá, sabe? Não vai lá só fazer o vídeo no seu TikTok. Não é sobre isso, não é isso que a gente tá precisando, né? Apesar de eu ser artista e eu poetizar meu sacerdócio, né? Eu falo que antes de as pessoas baterem na minha porta, eu simplesmente compartilhava os meus olhares das coisas, né? Essa coisa bem de ilustrar o meu invisível, muitas vezes, né? A arte permite isso. E nesse olhar bem siriano, né? Que eu honro bastante, os meus felinos e afins, eles trazem esse poder, esse resgate ancestral dos artistas, né? Você vê que os sarcófagos, toda a medicina, toda a arte mortuária é o que move a nossa arquitetura, é o que move a nossa medicina. A morte move tudo, ela é o nosso éter, ela é o éter da magia. Então, se nós negamos ela, se o sistema faz a gente temer ela, ele não está querendo que a gente manifeste. Então, ao mesmo tempo, a morte é muito sobre a mulher, então aí vai pau no feminino. Você percebe? Então, assim, a morte, ela é muito neutra, cara. É muito bom trabalhar para ela. Eu falo que tem gente que pode falar, a Ju é uma sacerdotisa de Kimbanda, beleza, também. Ela é uma sacerdotisa do xamanismo, também, faz parte aqui também. Mas a partir do momento que eu coloco sacerdotisa da morte, cara, eu já abracei todo mundo só com ela. Eu não preciso apresentar o meu currículo completo. Ela já acolhe todo mundo. É essa a relação, né? Então, os meus rezos eu posso fazer para qualquer crença, mas me entristece quando eu estou em presença, às vezes, de, infelizmente, um cristão perdido que não honra a própria Bíblia, independentemente de eu concordar com ela ou não, tratar o meu servir ou tratar quem eu sou de forma violenta, né? De forma agressiva, né? Então, assim, é contraditório, né? Então, assim, a premissa do seu próprio evangelho você nega. Então, sabe aquela coisa? Às vezes, tipo, Jesus vai voltar ou, de repente, alguém vai ser usado pelo Espírito, sabe? Então, eles não reconhecem a própria energia que o próprio Cristo honrou também, que é ser, né, esse mago, né, esse manipulador, porque essa é a questão, essa é a investigação da coisa, né? É um magista, é um andarilho, é um cigano que foi lá nos povos, que foi no submundo de todo mundo, recolhendo almas, né? Então, eu reconheço essa energia. Então, quando a gente olha
como é que estão as coisas, as leis, como é que a gente precisa realmente botar nossa cara para bater, não ter medo de eu, às vezes, eu sair assim, que eu fui uma das, não vou dizer das primeiras, né, mas assim, eu sou da geração que você não podia sair paramentado, você não podia sair com uma guia, e eu escutar de Kim Bandeira até hoje, de que eu sou corajosa de sair assim. Então ainda tem gente que ainda tá submisso a algumas coisas. Não tá tão, sou malvadão, sou diabão, sou de Beelzebub. Não, porque executar o que precisa ser executado, de ceifar de consciência no processo, no sistema ninguém tá fazendo. E é um tema que ele traz essa sensação de finitude, né? Todo mundo acha que tudo vai durar para sempre, que tudo é eterno, que tudo é maravilhoso, e quando você aborda esse tema, você está justamente explicando que tudo tem um ciclo, tudo tem um fim, e essa tratativa, né, é muito em prol do hoje. Você tem que viver hoje, você tem que aproveitar, você tem que usufruir, quando na verdade, gente, as coisas têm fim. O que você tá fazendo? Como é que você tá lidando com isso? De fato, você querer passar pano para uma realidade que só é bonita na tela. E é um tema que, assim, é diferente, por exemplo, que não é uma festa junina que você paramenta e aproveita aquele período ali e acabou, não. É toda a temática, é toda a essência, é todo o tema e toda a vivência. Não dá para você torná-lo belo, porque de fato você está lidando com um assunto que o fim. Você tem que lidar com isso, você tem que encarar isso com essa responsabilidade de chega, acabou, bota um fim nessa situação e renasce, vem diferente, procura de outra forma. Ter essa percepção, né? Não se permite dizer que as coisas têm começo, meio e fim. É só vamos usufruir e ver o que vai dar lá na frente. É um problema para amanhã, né? E a morte é um estado de presença, né? Então a gente acaba se convidando a ruminar as consequências das nossas más mortes, vamos dizer assim, né? Quando a gente vê um caso de feminicídio, quando a gente vê algo que faz a gente lembrar da nossa humanidade, né? A gente estoura uma bolha, a gente aterra, a morte ela tem esse poder, ela aterriza pra caramba, né? Às vezes você tá ali flutuando, tá ali achando que a vida é um morango, daqui a pouco acontece algo nesse sentido e ela paralisa. A morte ela tem esse poder de paralisar a gente no tempo e espaço para a gente parar para pensar, para meditar, né? Só que no ritmo ocidentalizado, a gente entrou numa engrenagem de máquina de não olhar esses nossos processos de forma mais micro e cotidiana, que é o que os yogis, o que é, né, os sadhus ou os sacerdotes, os mestres do deserto, né, os quimbandeiros, o povo originário mesmo, né, trata esses processos de morte do próprio ser humano, né, de olhar para si o tempo inteiro, né. Então é triste a gente ainda ver, a gente tem que resgatar histórias, né, a gente que é da arte, pelo cinema, enfim, a gente vê por um lado personalidades que morreram porque pediram divórcio, né? Tem um filme agora da Angela Diniz, né? É esse o nome? Isso. Essa frase chamou muita atenção. Então, como o fim para as pessoas é um lugar, muitas vezes, de sacrifício, literal, né? De tipo, para eu sair desse relacionamento, eu corro risco de vida, né? Então, a morte, né, sendo vista sempre como uma ameaça, né? Então eu acho que quando a gente entra nessa resistência, os códigos dos manipuladores, dos psicopatas, começam a ir contra eles mesmos. Eu penso assim, a gente faz uma reza inversa com eles, né? Porque acaba desarmando, tipo, eu não tenho medo dessa energia, você não vai me manipular, eu sei a minha verdade, eu sei os meus demônios, você não vai. Então, assim, e a arte, ela tem um papel fundamental nesse despertar, né? Porque ela permite que a gente registre a nossa história, quantos artistas compuseram músicas que estão aí pela eternidade, que nos ajudam a encarar a vida com outros olhares, nos fazem refletir, quadros, obras de arte que nos fazem refletir, olhar e ao mesmo tempo
marca um período, marca um processo, é o contexto daquela sociedade. Então, a arte também tem esse papel fundamental de ser transgressor em muitos momentos, né? A comédia, ela tem esse traço de rir de quem tá no poder, traz essa leveza. A música, tem músicas que são feitas para agradar, tem músicas que são feitas de fato para fazer refletir, incomodar. Então, a arte e o ser humano tem esse processo, né? E justamente ajudar o ser humano a sair desse barro que sai um monte de vasinhos iguais, e você ter esse privilégio de ajudar a pessoa a ser o vaso no formato que ela quer, a colocar dentro do vaso dela só aquilo que ela considera que é bom para ela, de enxergar que existem outras opções, outros lugares, é um processo e tanto, né? Então, assim, é ver o belo naquilo que é finito, né? E para quem sente essa vontade, para quem se sentiu à vontade e quer conhecer mais sobre os processos ritualísticos, como que funciona esse processo, como é que as pessoas entram em contato, como que funcionam os atendimentos, a pessoa reserva um horário, ela tem que ir até você, ela faz a distância, como que funciona esse processo de vivenciar essa arte diferente? Olha, eu falo que realmente as pessoas vão chegando em mim por intermédio da arte de alguma maneira. Porque já que eu sou um templo funerário, para mim é muito complexo fazer uma captação, por exemplo. O meu lugar comercial é diferente. Então, a minha primeira compreensão a assumir essa medicina, e o que a minha Rosa Caveira, minha rainha, me ensinou é: quando você assume esse lugar da morte, as pessoas vêm naturalmente. É uma ressonância que vem naturalmente. Então, assim, a arte com relação ao meu sacerdócio, ela se firmou não só pelas minhas pinturas, então as pessoas às vezes vêm pelas pinturas e aqui elas entendem onde elas vieram parar, aí a coisa vai para outra instância, ou por conta dos rezos, dos mantras, né, porque eu canalizo, né, algumas medicinas, né, eu faço parte da Quatro Ventos Produções, então é uma empresa, é uma produtora para manifestar de forma refinada essas comunicações, essas frequências que a espiritualidade está aí jorrando para nós. Então muita gente vem por intermédio, às vezes, da própria medicina, do meu Instagram, às vezes eu dou o ar da graça lá, na força da minha espiritualidade. O povo que me segue, então tem lá o Instagram, que é o Templo Calunga _Rosa do Deserto. É sempre esse aspecto onde vai ser muito doloroso estar sozinho, né? Então a pessoa, né, começa a criar essa consciência de que existe, vou falar dessa maneira, mas tipo, existe esse produto, existe esse nicho. Tipo, opa, agora eu tenho onde recorrer. Então, com muito esforço, né, eu cheguei nesse lugar das pessoas me buscarem dessa forma, né? Tem que lidar com esse processo, ele é individual, ele é sem massagem, e você precisa, em algum momento, você vai estar com esse descontentamento, e você precisa ser uma nova pessoa, e não tem como você simplesmente pegar e colocar todas as suas tralhas num quartinho. Não dá, você tem que varrer a sujeira que você guardou embaixo do tapete, você tem que passar um aspirador, você tem que recolher tudo, colocar num lugarzinho ali, descartar e falar assim: opa, isso não me pertence mais, eu quero aquilo só que eu posso escolher, e tem uma pessoa que vai me auxiliar a me encontrar debaixo desse resto todo. Momento coveira. É isso, porque muitas vezes não, a maioria das vezes, né, dentro até do xamanismo, que a gente chama da busca da visão. Então, quando a pessoa entra no processo, mesmo inconsciente de morte, porque às vezes a pessoa entra no chamado dela, mas não tem a consciência. Mas, assim, a minha função é sempre jogar essa consciência de que quem bate na minha porta, a pessoa vai ser um executor também. A pessoa vai ser desmascarada também, de que a pessoa às vezes está negando uma parte dela ali. Eu vou falar: então,
é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, assim, e eu não tenho medo do rojão que vai vir. A pessoa pode, às vezes, trazer uma manifestação ali, meu momento exorcista, e tipo, tá, eu vou conversar com você, seja o que for que você trouxer aí, das suas cargas, dos seus indoques, dos seus quiumbas, dos seus obsessores, tem um monte de nome, né? Mas às vezes muito disso é sobre a pessoa também, né? Então eu não fico só no espiritual, laçando correntes e prendendo, encaminhando alguns, não é só sobre isso. É sobre eu pegar a pessoa e de tipo, e aí, meu bem? Você quer manifestar na matéria? Você quer prosperidade? Você quer dinheiro? Você quer um bom relacionamento? Você quer mais o quê? Mas você tem que olhar pra porcaria do teu ego, você tem que olhar pra sua covardia, você tem que olhar de que isso daí você não tá perdoando ninguém porcaria nenhuma, de que você é um hipócrita, de que isso não é ser zen, que você vai se lascar no seu pós-morte, porque você tá negando essa sua parte sua e você vai ter que olhar. Então a arte acaba sendo o meu maior escudo e ao mesmo tempo a minha maior arma, ao mesmo tempo é a minha proteção, é a minha calma, né? Então a vida é a arte. E pra gente morrer e renascer, a gente precisa entender isso. Então tudo que é contra tudo isso, gente, acordem, né? Fica o convite para vocês vivenciarem tudo isso e passarem a enxergar todos esses processos com um olhar diferente. Obrigado por estar à luz do fogo conosco. Se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha e que as auroras te acompanhem.